agora o teu povo pede um mundo de novo. Em 2019 não deu contra o Liverpool. E agora? O Flamengo chega à final contra o Real Madrid? Vai mandando na nossa hashtag ESPNFCBR. Placares, quem você prefere na semi, Al Hilal ou Wydad Casablanca? A gente sabe que tem gente com o secador ligado também. Pode mandar mensagem no ESPNFCBR. E a gente já começa com a imagem do ônibus do Flamengo que está no Ninho do Urubu para daqui a pouco sair de lá rumo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e de lá parte para o Marrocos, onde o Flamengo vai morar na próxima semana, onde vai fazer seus treinamentos, onde vai jogar 2 partidas, é o que se espera, passando da semifinal contra ou Al Hilal ou o Wydad Casablanca. Temos aqui nossos comentaristas, temos a imagem dos ônibus do Flamengo. Um deles leva a delegação, é o que você está vendo à esquerda do seu vídeo, e o outro adesivado de vermelho e preto ali com o distintivo, com o Flamengo escrito nele, é o que leva os jogadores rumo ao bi do mundo. Fábio Luciano, capitão, tá tudo bem? Tá tranquilo? Tudo bem, Dani. Boa noite a você, boa noite ao Mauro, Pascoalzinho. Boa noite ao Zinho, ao Rafa, que estavam com a gente também. O Zinho estará e o Rafa também. Estavam com a gente no YouTube, estarão com a gente também no UFC. Boa noite a todos. Uma noite especial, mais uma vez, para a torcida rubro-negra, né, Dani? Mais um momento em que o Flamengo, através das suas forças, enfim, da sua competência, consegue chegar a um Mundial de Clubes. Sonha muito com essa conquista. Então, a gente vai acompanhar nesse Aeroflá, a saída do ônibus, esse carinho, né, que o torcedor do Flamengo vai demonstrar com certeza para os jogadores, esse incentivo, esse ânimo a mais. Muitos deles, claro, não tem condições de fazer essa viagem, acaba se tornando cara, muita gente trabalha, claro, né, a maioria trabalha, mas com certeza estarão passando toda a energia positiva para que o Flamengo consiga, nesse Mundial, ter uma grande campanha. Se espera que passe pela semifinal, que faça uma grande decisão, talvez contra o Real Madrid. Expectativa gigantesca, Dani, de todos Real Madrid nós. Que venceu agora há pouco, né? A gente viu aqui. Temos algumas questões aqui para tratar também. O Militão saiu machucado, o Benzema com desconforto muscular. O Vini Júnior tomou uma entrada do Gabriel Paulista, que foi expulso da partida, mas está tudo bem com o Vini. Oswaldo Pascoal, sim, pelo que você viu desse Real Madrid hoje, e aí a pergunta vai ficar injusta, mas pelo que você acha que pode chegar o trabalho de Vitor Pereira neste tempo de treino, tem jogo? É osso. É osso. É osso. É osso. Mas eu acho que vai dar jogo. Eu acho que não vai chegar. Não é a passeio. Agora, eu sou obrigado a concordar com o Zinho quanto ao que ele disse ontem. O Flamengo tem uma memória tática. Quando você já escuta os jogadores do Flamengo que estão jogando, dizer que está difícil entender o que o treinador está querendo, porque o treinador do Flamengo, ele dá liberdade quando o time tem a bola. Quando você tem a bola, o time tem a liberdade para criar. Os jogadores têm a liberdade para chegar ofensivamente. Mas tem a mesma obrigação quando não tem a bola, na recomposição. E confesso para você que muitos deles não têm essa capacidade de recomposição. E aí está, para mim, o grande problema do Flamengo nesses últimos tempos com o Vitor Pereira. É a chamada recomposição, né? É o jogo sem bola. Alguém que vai correr para alguém. E a gente tem um cara que foi mestre nisso, que é o Zinho, que corria para todo mundo. Então, ele sabe muito bem do que ele está falando. Então, quando o cara faz isso, quando você tem essa memória e pode fazer novamente, mas dá para jogar trazendo um pouquinho o Everton Ribeiro mais para trás, numa linha de 3, com um volante fixo, o Thiago, né? E o Gerson, e ele numa linha de 3. Libera na ponta, para aqui um pouquinho mais adiantado, o debochado, que também não está jogando nada. Vamos falar logo a real. Precisa achar onde é que ele está, porque ele não apareceu ainda. Precisa se reencontrar, não chegou, voltou da Copa do Mundo e a gente não sabe onde é que ele ficou. Pubalgia, teve questões físicas, né? Tem, mas tudo bem. Mas aí é o seguinte, o futebol não permite que você tenha tempo para respirar. O futebol é duro muitas vezes com você, porque você não tem esse tempo. O jogador fala, não, eu preciso agora de alguns dias e tal. Não vai ter, porque você tem... Já tinha uma final contra o Palmeiras, tem 2 partidas decisivas, tem um Mundial pela frente. Então, o futebol não perdoa. O futebol não te dá perdão. Se você tem a capacidade de executar, executa. Então, eu acho que o Flamengo tem... vai ter jogo. O time do Real Madrid... Olha, o Real Madrid... Se fosse há um mês...
Há um mês. Aí você dizia assim, um mês atrás você falava, o Flamengo tá em chance. Porque o time do Real Madrid não tava legal. Agora voltou. Agora já tá encorpado. E aí? Agora é osso. Mas vai ter jogo. Ô, Zinho, e aí, Zinho? Como é que resolve essa equação enquanto a gente tá vendo aí? Partiu Marrocos, hein? Hashtag ESPNFCBR. Você vem com a gente, vai mandando sua mensagem. Porque também tem o seguinte, chegou uma mensagem aqui, Zinho, do Urubu Alucinado. Ele fala assim, ó, Dani, também, se for pra deixar jogar pela memória tática da época do JJ, não precisa contratar treinador caro. O problema é que esse time envelheceu. Faz 4 anos de 2019. Mas eu não estou falando da memória do Jorge Jesus. Essa memória. Eu estou falando do treinador que saiu agora. Exatamente, é isso. Mesmo porque o Jorge Jesus não jogava com 2 atacantes como é Pedro e Gabigol. Sim. Ele jogava com Bruno Henrique, que fazia o corredor e voltava para marcar pelo lado esquerdo. Totalmente diferente. Não jogava com o João Gomes, Hoje né, o Dorival... era o Arão de primeiro volante, né? Mas o Gerson, esse segundo, um Arrascaeta e um Everton Ribeiro. Mas quem fazia o corredor para marcar pelo lado esquerdo era o Bruno Henrique. E ele tinha muita velocidade, muita força para chegar. Mas eu não quero nem ir para 2019. Eu fico no Flamengo do ano passado, que o Dorival chegou, o time do Flamengo num momento difícil, né? Assim, sem estar acreditando em conquista, mesmo com o elenco que tinha, e o Pedro não tinha muito espaço, não jogava, entrava de vez em quando. E ele arrumou um jeito. Aconteceu a contusão do Bruno Henrique. Não sei se o Bruno Henrique não se machuca, será que o Pedro teria sequência? Mas são coisas do futebol, do destino. Se machucou, né? Tá aí num processo de recuperação, a gente espera que ele volte ainda esse ano, o Bruno Henrique, que é um baita de um profissional, um cara do bem, um baita de um jogador, mas o Dorival encontrou num recuo do Everton Ribeiro, num tripé de meio campo defensivo, com o Arrascaeta encaixando, porque é nítido. O Paulo Souza tentou botar o Arrascaeta pelo lado direito para marcar lateral, não deu certo. Aí jogou o Everton Ribeiro pro lado esquerdo, para jogar quase como um ala, não deu certo. Agora, o Vitor Pereira chega e faz um sistema que é o Arrascaeta caindo pelo lado esquerdo para voltar ali para compor nessa linha de 4 defensores pelo lado esquerdo. Ele fica longe do gol, fisicamente não está no seu melhor momento, então ele não consegue fazer a função de voltar para marcar aqui pelo lado e chegar na frente para ser o Arrascaeta debochado. Por isso, a minha opção é fazer o losango, que ele fica na ponta desse meio campo, né, como camisa 10, marcando um volante. Deixa o Gerson... O balanço, né, o Fábio Luciano? A gente treinava isso taticamente. A bola vem pelo lado direito do time, né, adversário. O Gerson sai no lateral, o Thiago Maia encaixa, o Everton Ribeiro vem do outro lado, o Gabigol e o Gabigol, Pedro não digo, eu também tô com o Mauro Naves, o Pedro fica mais como uma referência nos zagueiros, mas o Gabigol e a Arrascaeta encaixa nos 2 volantes. Foi pro outro lado, Everton Ribeiro sai no lateral, fecha Thiago Maia, fecha o Gerson, né, atrás dele como um volante, e tá ali os 2 marcando os 2 volantes. Fica equilibrado, fica compacto, o Arrascaeta corre menos, né, sem a bola que eu tô te falando, né? Ele tá muito mais ali posicionado, centralizado. Quando rouba essa bola, tá com muito mais gás para chegar no ataque. Aí tem a falta do João Gomes, que fazia muito bem isso, porque quando roubava a bola, ele era a válvula de escape também pelo lado esquerdo, que o Felipe Luiz ficava mais, né? Aí é o Gerson entrar num ritmo mais intenso, acho que tem condições para fazer isso, eu confio no Gerson, acho ele excelente, é jovem ainda, pode muito bem fazer esse vai e vem, né? Assim, uma questão também agora da decisão, gente, é o jogador também, né, esse motivacional ir lá em cima, porque é uma oportunidade incrível de você estar numa decisão do Mundial. E tem que passar por essa semifinal. O Flamengo, né, se impor na semifinal.
Ozinho, o negócio é o seguinte, eu quero saber se o Rafa Marques concorda. E aí, mais do que isso, Rafa, eu quero saber se a torcida do Flamengo, com quem você tem contato aí no Rio de Janeiro, também pensa dessa maneira, assim, é mundial, é hora do jogador assumir pra ele, beleza, tem o Vitor Pereira, mas dentro de campo, vamos ver como é que se sente mais confortável pra ganhar essa taça. E quero saber quantos quebra-molas faltam pra acabar a Estrada dos Bandeirantes, pelo amor de Deus. Lombadas. Dani, eu perdi as contas, mas eu acho que lombadas, né? Pra poder pegar aí a fatia maior do nosso público. Não, na Estrada dos Bandeirantes, vocês vão me desculpar, mas chama quebra-mola. Só quebra-mola, é verdade. No Rio de Janeiro só quebra-mola. E é quebra-mola mesmo, hein? Porque é grande. Eu passei lá hoje. Né? Ele é bastante largo, são bastante largos lá. Vai passar mais um agora. Faltam uns 3 ou 4, acho eu. Eu perdi aqui as contas desde o início. Mas concordo com essa questão da responsabilidade, evidentemente. Só tem um ponto que estou ouvindo o Zinho falar sobre essa questão da referência imediata ao trabalho do Dorival. E ainda assim, o trabalho do Dorival ele foi internamente diagnosticado como insuficiente. Por isso que o torcedor, o fã de esporte, que até mandou mensagem aí, e é um outro discurso que se desenvolve, um outro debate muito frequente em rede social, o torcedor que acha que o problema está no envelhecimento da geração não está totalmente equivocado, não. Sem fazer comparação direta com o modelo do jogo e tentando analisar apenas tecnicamente, a gente tem hoje jogadores do Flamengo ainda jogando bem, porém menos do que já jogaram em outras épocas mais recentes. Então, passa muito por isso, pela questão individual. Quando a diretoria faz a troca... Mas o Dudu não é o mesmo de 2016, do Palmeiras. E ele envelheceu também. Como é que ele faz taticamente? Volta e marca. Não, e Zinho, aí o outro. Mas cada jogador, assim. A gente no... O técnico, o trabalho do Abel é um trabalho de 2 anos e meio. O Flamengo mudou de comando técnico. O jogador tem que ficar... Então é isso. Soluções. Ele tem que pelo menos eu concordo quando você fala sobre... aquilo que deu certo. O Flamengo foi campeão. Foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Sim, mas eu não concordo disso. O final não foi brilhante, mas ele foi campeão. Com o Paulo Souza, a gente teve esse debate também. Quando as coisas não funcionaram, o time está um pouco mais envelhecido. O que eu acho, Rafa, é que é lógico, os jogadores são mais velhos. Eu acho que tá certo. Mas o treinador, ele tem muita qualidade. Então, assim, se você tem um treinador, se o treinador do Flamengo, ele tem essa potência nas mãos, na qualidade técnica, os caras têm conhecimento tático e têm uma qualidade técnica. Eles perdem um pouco na questão física hoje porque a idade chega. Isso que eu falei. Só que o treinador, o Vitor Pereira, ele fala muito da questão física, né? Ele não dá valor para a questão técnica que ele tem nas mãos. E na minha opinião, ele quer tirar um pouco o foco já no início do trabalho dele. Ele tem obrigação de posicionar melhor os jogadores em campo. Através desse melhor posicionamento, o Flamengo vai conseguir render o que o torcedor espera. Se ele quiser que os jogadores entreguem mais na questão física do que técnica, ele vai perder. Ele vai perder se ele quiser que os jogadores entreguem mais na questão física. O Flamengo é um time técnico. Então, é um trabalho dele de posicionamento para que os jogadores se recomponham mais rápido. Mas foi o que eu acabei de falar. É isso. Não estou discordando de você, Rafa. Eu estou falando só com relação ao Vitor Pereira. O trabalho dele. Então, mas eu fiz uma provocação. O Vitor Pereira, ele quer terminar a história dele do Flamengo com a percepção externa da torcida semelhante à do Dom e do Paulo Souza, ou ele quer construir uma história mais parecida com o que chegaram os títulos? A questãozinho não é o que a gente está analisando, é o diagnóstico interno do Flamengo. O diagnóstico interno do Flamengo foi: ganhamos a Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil, mas nós não estamos jogando aquilo que esse time pode jogar. Vamos trazer um técnico que a gente entende que vai fazer esse time jogar o que pode jogar. E pode ser que o Vitor Pereira não consiga. Pode ser que ele não tenha capacidade ou felicidade nas escolhas e repetir aquela performance. A verdade é que esse movimento é mais um dos muitos feitos de 2020 para cá que visaram apenas e tão somente a descoberta de um novo Jorge Jesus. O Flamengo segue preso. Quando a gente cita o Jorge Jesus, não é por um diagnóstico nosso, é por uma percepção de conduta interna. O Flamengo internamente segue achando que é possível reeditar aquela performance. E cada vez mais está comprovado que aquela performance ser copiada e colada, como a gente faz no computador, não tem como acontecer, porque você lida com seres humanos. Então são várias variáveis. O hospitaleiro para que as pessoas fiquem a pé nela, em alguns momentos torcedores, mas a grande massa já está se concentrando
perto do aeroporto. A grande massa já começa ali a fazer... Aí, ó, a gente está vendo imagens, essas imagens são de agora há pouco, em frente ali, perto do aeroporto, tem um trecho que dá para ir caminhando junto com o ônibus e, como já aconteceu em outras oportunidades, em outro Mundial que o Flamengo disputou recentemente, em Libertadores da América, a nossa expectativa é que esses torcedores envolvam, abracem os jogadores do Flamengo nesse caminho. Então bota aí pra gente ouvir como é que tá. Gente, ali perto do aeroporto, tem um trecho que dá pra ir caminhando junto com o ônibus e, como já aconteceu em outras oportunidades, em outro Mundial que o Flamengo disputou recentemente. Ficou baixinho tá minha voz junto, mas deu pra perceber que tem gente cantando, né? Deu pra gente notar que tem gente cantando. Agora, Zinho, conta um negócio aqui pra mim. A gente tá falando desse processo todo, né? De obedecer ao treinador, conversar com o treinador, chamar a responsa ali dentro do campo, falar, bom, agora é com a gente aqui, ou estamos juntos 11 ou não estamos. Nessa hora que o ônibus está no caminho de um lugar importantezinho, é resenha, é cada um mais no seu canto, tá rolando um pagode para descontrair. Como é que funciona, hein? É assim, faz muito tempo, né, que eu não vivo esse momento ali de dentro do ônibus. Na minha época, muito lá atrás, né, rolava um samba, tem uns que ficam mais quietos, uns ficam mais naquela coisa de ler um livro, outros gostam de outro tipo de música. Eu era do samba, eu era do pagode. Então, assim, era descontrair, era bater um papo, porque você também ficar só pensando no jogo, eu acho que agora ali é o momento de uma resenha, descontrair, curtir essa trajetória, curtir o torcedor que está dando apoio, né? Trazer essa atmosfera do torcedor, essa atmosfera do Aeroflá para dentro do ônibus, se motivar com isso, saber da importância que ele estar representando 45 milhões de torcedores, vestindo essa camisa pesadíssima, importantíssima, sabe que todas as atenções estão para esse momento. Então ele curtir tudo isso e trazer para um lado positivo. Eu estava pensando aqui, estava olhando a lista, né? O Flamengo está levando 31 jogadores para lá, incluindo aí jogadores como o Vitor Hugo e o Bruno Henrique, que não têm condições, evidentemente, de jogar, mas estão lá para fazer esse apoio, dentro disso que o Zinho está falando, desse ambiente, dentro do ônibus e tal. Mas aí eu pensei num cara ali que deve estar pensando, puxa vida, que é o Rodrigo Caio, que estava na outra final, sabe que também está indo, mas não vejo chance dele, né? Não tem chance assim de jogar, não se recuperou a tempo, assim, de já ser utilizado. Mas que em 19 deve ter alimentado muitas esperanças. A gente vai voltar aqui para uma final, ainda vamos ganhar e tal. Em condições seria titular, né, amor? Em condições. Pois exatamente. Entrou na Salvador Allende, hein? Entrou na Salvador Allende, né, Rafa? Ô, Rafa, eu fiquei sabendo que eu vou perder o Rafa Maps aqui, né? Vamos perder nosso nossa Vou perder o Rafa Ainda temos Maps. mais 5 minutos, se você quiser, viu, Dani? Tem mais 5 minutinhos ainda. Mas é isso. Agora o ônibus dá uma volta, ele faz um contorno, porque essa pista que ele está agora é em direção à Vargem Grande de novo. Mais ao fundo do Recreio, mais para a direção de Guaratiba, vai dar um retorno. Já faz continua a Salvador Allende até o anel viário, aquele anel viário que inclusive dá acesso à nova Via Expressa, que é a Transolímpica. Se você seguir em frente pelo lado esquerdo, você vai terminar lá em Realengo, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas no caso, o ônibus da delegação, eles vão seguir à direita para pegar, aí sim, a Abelardo Moreno, aquela via retinha que dá direto na curva Chico Anísio, aquele contorno, e pegar Léo Aurélio em direção... Peraí, pega a resenha aqui agora. O presidente da resenha tem uma pergunta pro Rafa Maps. Eu tenho uma pergunta pra você, Rafa, antes que você vá embora, você só tem 5 minutos, sabe que todos os aplicativos hoje já dão horário de chegada. Eu quero saber se o Google Maps ou o Google Rafa já fez a previsão. Falta quanto tempo para chegar no aeroporto, Google? Olha, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, eu diria a você o seguinte, que bota aí mais uns 40 minutos mais ou menos, porque o ônibus não está na velocidade normal, assim, mais rápido, com o apoio dos batedores. Está indo devagarinho, como foi feito na Libertadores. Tem um quê de superstição aí, sabe? Aquela história de
Primeiro, mesma ordem, primeiro ônibus estilizado, depois o ônibus azul, talvez a mesma quantidade de batedores, o mesmo trajeto. Tem um quesinho aí de superstição em toda essa logística do Flamengo para embarcar rumo para o Marrocos, meus amigos. Olha os motoqueiros. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? Então deixa na ordem certa aí o negócio que é para não dar ruim. Rafa, vou me despedir de você. Fica à vontade para fazer teu comentário final aí, que eu sei que você tem outros afazeres na sequência. Um beijo, amigo. Tenho sim. Valeu, Dani. Beijo pra você. Um abraço a todos os companheiros. Satisfação lá participar aqui do programa. E seguimos juntos aí nessa cobertura. O Flamengo chega em condições. Quando você começou a girar a equipe, a pergunta não chegou pra mim. Então eu vou deixar aqui a minha posição. O Flamengo tem jogo sim. O Flamengo de 2023 não joga como o de 19 jogava, mas o Real Madrid atual não joga como o Liverpool jogava naquela época do Jürgen Klopp. Então tem jogo, o Flamengo tem condições, concentrado, focado, equilibrado de competir por essa taça. Um abraço a todos. Boa, Rafa. Bom trabalho pra você, boa sequência por aí. A gente vai continuar aqui no nosso clube acompanhando o Urubuzão. Mas agora a gente tem que fazer um intervalo rapidinho, porque afinal de contas vai demorar ainda 40 minutos pra chegar no aeroporto. Aquela gente tá em festa, aquela gente tá na expectativa e a gente aqui acompanha o Aeroflá junto com você do outro lado. Hashtag ESPNFCBR, você que tá no YouTube, fica por aí com a gente também. A gente tá voltando já com mais Happy Hour, com mais do nosso clube.